fácil. Não é fácil estar aqui. Mas volta para Salmo 1 aí. Olha o que ele continua dizendo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Olha o problema de pessoas estarem morrendo. Estão fora das árvores, estão desconectadas com a árvore. Quem é a árvore, gente? Yeshua, Jesus Cristo. Estão desconectadas da árvore, e árvore e ramo que sai da árvore murcha. Mas olha a primeira parte do versículo. Plantado junto à corrente das águas. O que é água na Bíblia? É o quê? O que você falou? Isso. É vida, mas trazido por quem? São símbolos, estão certos os dois. Mas eu queria aquela resposta. A árvore plantada junto à corrente das águas é a árvore que está ligada, vendo o que o Espírito vê. Você já perguntou o que o Espírito está vendo de você? Faça isso, faça essa pergunta. Espírito Santo, o que o Senhor vê em mim? O Senhor vê em alguém que eu possa, que é confiável? Porque quando eu estou plantado nessa água, Ele me nutre, e eu não murcho. Já viu o médico falar, bebe bastante água para não ter ruga? Você não quer ter ruga na tua vida espiritual? Beba da água da fonte. Beba da água do Espírito. O problema é que a gente começa a ter dores espirituais. Analogia espiritual. Começa a ter dores nas juntas, porque está faltando água. Começa a ficar mal nutrido, porque está faltando água. Já parou para pensar nisso? Fazer uma pergunta para você. Hoje, você fez muita coisa hoje. Deus te chamou para vir para cá. Tá. Os que puderam, com exceção dos que não puderam, cuidam de filhos, trabalham de sábado. Os que puderam, qual foi a hora que você se preparou para estar aqui? Eu não disse agora. Qual foi a hora na sua casa que você se preparou para estar aqui? O último que casou, quem que foi? Tomás e Bia, né? Que hora que vocês começaram a se arrumar para casar? Vocês casaram 5 horas da tarde. Que hora você foi lá se arrumar? 10 da manhã. Tomás, também? 10 da manhã para casar às 5 da tarde. Preciso desenhar? Não, né? Aquele homem que tem prazer na lei do Senhor não vê a hora de estar com o Senhor. Mesmo que tenha os seus afazeres, mesmo que tenha os seus problemas, porque ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, ou seja, o Espírito Santo está sempre ministrando ele, então ele não esquece daquele compromisso que ele tem com o Pai. Tem coisa mais gostosa, linda de se ver, quando você vê aquelas famílias que o pai chega para trabalhar. Eu já vi isso em algumas casas, que eu estava ou aqui da igreja, ou em outros lugares. Aí o pai chegou assim, a criança saiu, papai, 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 papai chegou. A criança estava esperando que o pai chegasse. Muda a história, muda a visão. O pai está esperando que a gente chegue aqui. É o inverso. Porque nós éramos como ovelha que era para ser morta, mas ele pagou o preço, ele se colocou no lugar de nós, pagou o preço, e hoje ele espera que nós voltemos a ele. Hoje ele espera que nós falemos assim: olha, eu estou enxergando o que eu não via até então. Sabe a história do filho pródigo? Que foi embora, acabou com o dinheiro,
se desgraçou. Vamos traduzir para o dia de hoje? Talvez esse menino, nos dias de hoje, voltaria com AIDS. Talvez esse menino, nos dias de hoje, voltaria drogado. Voltaria muito louco, mas voltaria. Talvez esse menino pródigo, nos dias de hoje, voltaria cheio de cicatrizes, de briga na rua. Talvez esse menino, no dia de hoje, voltaria cheio de doença sexualmente, ou doença de micose, porque morou na rua, dormiu e comeu a comida do porco. Vamos traduzir o porco agora? É a rua aí. Mas ele volta. E o pai está como? Filho. É filho. E nós fazemos o que, gente? Ao quanto nós estamos dando importância e real decisão de decidir tomar a posição de nos preparar para Ele. Quase 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 horas antes de casar, vocês foram se trocar. E aí? E nós? O fato é não vir para se preparar, é vir preparado para dar. Ó, sabe aquela história assim? Não é pecado falar, mas venha para a igreja para receber o teu milagre. Venha para a igreja para receber mais de Deus. Eu falo isso, não é pecado falar isso. Só que quando nós entendemos que antes de receber, nós viemos para dar, ninguém precisa receber nada, porque todo mundo receberá de graça. Deus dá a essas pessoas porque elas vão com o objetivo de receber, e pela graça que Deus tem, Deus dá. Porém, aqueles que vão sem o objetivo de receber, Deus dá o dobro. Porque Ele diz assim, Ele não veio com o objetivo de receber, Ele veio com o objetivo de dar. E quem dá merece o dobro. Dê, qual é o versículo? Dê e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não venha buscar se você não dá. Percebe que a doutrina verdadeira é diferente? Dê e lhe será dado. Dê mais de você, que Ele te dá mais dele. Continua o salmo aí, continua o salmo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Já viu o testemunho de gente rica, ter muito dinheiro e não ter alegria porque o filho morreu? Ou porque tem uma doença incurável? E aí tem aquela senhorinha que é empregada da casa, talvez está faltando 3 dentes do lado, e ela está todo dia feliz. Ela mora no barraco, mas ela vai trabalhar numa casa onde só tem gente que deita no fio 80 do como chama? O coisa egípcio lá, o lençol lá egípcio, e não tem felicidade. Por quê? Os ímpios não são assim. Não tem prazer na lei de Deus, não tem prazer. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu vou enfatizar o próximo versículo, olha aí. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tem um segredo aqui. Você é justo? Não precisa responder não para não se envergonhar. Você é justo? Vou perguntar, vou te provar, vou te dar um caminho para você saber se você é justo ou não. Deus é teu amigo íntimo? Deus conhece teus planos? Está escrito aqui, ó.
pois o Senhor conhece. Essa palavra conhecimento no grego, se você for ver, é intimidade. Ele conhece? Ele conhece seu caminho? Ele sabe qual é a decisão que você vai tomar daqui a 5 minutos? Ele sabe qual é a decisão que você quer? Ele conhece teu caminho? Ah, claro, apóstolo, ele sabe todas as coisas. Não estou dizendo dele saber, não estou falando da soberania. Estou falando, que eu já vou encerrar essa parte aqui. Eu estou falando para você o seguinte: ele conhece. Você fala para ele qual é o caminho que você quer? Você fala para ele qual é o caminho que você tem por vontade própria? Você fala para ele: Senhor, se coloca na frente. Ou você fala: Senhor, fica quietinho aqui que eu vou resolver meus bagulho lá e já volto aqui. O Senhor tem que... Posso dizer, quando você não conhece o coração de Deus e Deus não conhece teu coração, é quando você troca qualquer coisa por um prato de lentilha. Lembra da lentilha de Jacó e Esaú? Ali tem uma história linda e um segredo poderoso naquela história. Esaú era o filho mais novo, mais velho. Esaú e Jacó eram gêmeos. A palavra, olha só, presta atenção aqui. A palavra diz que o menor viria segurado no maior. Ou seja, o segundo viria segurado no calcanhar do primeiro. E literalmente Jacó segurou no calcanhar de Esaú, que nasceu primeiro. A profecia era, pega isso para você entender. A profecia era que o segundo dominaria o primeiro. Esaú nasce e o menino Jacó está grudado no pezinho. Nasceu, os dois cresceram. E agora está na hora de receber a bênção do pai, Isaac. Não errei o nome não, né? É Isaac, né? O que faz? Isaac está cego, não está enxergando direito. A mãe pega o segundo filho, coloca uma pele de animal, porque Esaú era mais peludo do que Jacó. E o pai, para abençoar, pega no braço do menino para abençoar. Então ele não poderia denunciar que não era ele. E aí Esaú está cansado porque foi caçar, chega, senta lá no sofá de casa e Jacó tinha preparado um guisado vermelho de lentilha. E Esaú vende todas as bênçãos por um prato de lentilha. O que isso quer dizer? A bênção da primogenitura de Isaac passou para o segundo por causa de uma profecia que foi feita por um profeta anteriormente, para se cumprir o que aconteceria até então. Porém, aquilo, eu não estou fugindo daquilo que eu estou dizendo, vou voltar agora para Salmo. Aquilo que este homem do Salmo 1:2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Esaú não tinha. Qual era o prazer dele? No Senhor ou na lentilha? Qual era o prazer dele? Naquilo que era atemporal, naquilo que era para ser para sempre, ou naquilo que era temporal? Eu estou com fome, eu fui caçar e eu estou com fome, me dá lentilha. Mas para eu te dar lentilha, o meu prato está pronto, mas para eu te dar a lentilha, você tem que me dar o direito de pedir a bênção para o pai, a bênção eterna da primogenitura. Nós chegamos com fome em casa e nós trocamos o abraço do menino pelo cara que está noticiando a morte de trocentos na televisão. Nós chegamos em casa e abrimos mão de sentar e brincar com a criança, que quer tudo de um pai e tudo de uma mãe, para ouvir a maldita da novela.
Nós chegamos em casa e corremos. Eu tenho que tomar cuidado disso também, porque às vezes tem que responder para vocês, responder um monte de coisa. Tem que correr para a tomada, porque o maldito celular está 5% da bateria, e eu preciso responder, eu preciso ver a atualização no WhatsApp. Estamos comendo lentilha e abrindo mão do que é atemporal. Pega porque desceu fresco isso. Irmão, presta atenção. Qual é a maior briga do Oriente Médio? Qual é a maior briga do Oriente Médio? Judeus contra árabes. Quais são as duas maiores religiões no Oriente Médio? Judaísmo, as maiores, e islamismo. Da onde vem o islamismo? Esaú. A bênção de Jacó apareceu Israel, mas tinha uma bênção para Esaú. A palavra era: o segundo dominará o primeiro, o segundo nascerá com a mão no calcanhar do primeiro. E judeus e islâmicos vivem em pé de guerra por causa de uma profecia muito tempo atrás. Porém, a bênção de um pai, mesmo que foi dada depois, trouxe o quê? A maior divisão monoteísta do Oriente Médio. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Eu dei a base do que eu quero falar, para finalizar. Olha aqui. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Vou finalizar agora. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Que justo é esse? O Jacó que roubou? O Jacó que usurpou? O Esaú que vendeu? Ou o Filho de Deus redimido? Para e pensa. Até hoje a briga. Até hoje a confusão por causa de um prato de lentilha. Aonde que começou esse problema todo? Num prato de comida. Você já parou para pensar? Quando nós fomos para Israel, eu fiquei pensando nessas coisas. Todo esse pé de guerra. A gente passando a gente foi até na ponta da Palestina, da Síria. Lá não estava bombardeando lá. É a Síria. A gente passou assim, e aí o guia lá em Israel dizia assim: ó, lá depois daquelas montanhas já é a Síria. Isso. Que já está bombardeando. Escuta. Aí a gente ouviu bem longe, mas ouvia assim. Bum. Aí veio na minha mente: por um prato de comida. Vale a pena? Vale a pena por um prato de comida você ser conhecido como esse, ó? Mas o caminho dos ímpios perecerão. Deus conhece o teu coração, irmão? Se Ele conhece o teu coração, o que Ele quer fazer com você hoje? Se Ele é íntimo seu, o que Ele quer fazer comigo e com você hoje? Hoje, o que Ele quer fazer? Dar visão. Ele quer dar visão para você olhar o prato de lentilha e falar assim: isso não é nada perto do que Deus tem para mim, atemporal. Isso não é nada perto do que Deus tem para mim, de uma forma tão grande que eu estou pouco me lixando se eu continuar com fome. Eu não vou comer a lentilha. Eu não vou trocar a lentilha. Aliás, não vou trocar a bênção por causa da lentilha. Deixa eu passar fome, porque a minha bênção vai chegar e ela vai ser atemporal. Ela vai passar por gerações. Está entendendo? Ah, mas está doendo. Dói por quê? É igual quando eu fui na sexta-feira.
Na sexta-feira eu fui tentar tirar o dente. Colocou injeção lá, anestesia. A hora que ela colocou para pegar o negócio, falei, pelo amor de Deus, para, tá doendo. Vou colocar mais injeção, anestesia. Colocou 3 vezes a quantidade. E não deu. Na sexta-feira eu estava com a boca inchada, com o rosto inchado, porque tanto mexer, e o dente lá. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trocar o bem-estar de um altar, mesmo com a minha cara inchada, não podendo falar, com tudo machucado aqui, eu vou trocar a presença dele para ficar em casa sentadinho porque minha boca está doendo? Não. Eu venho, fico mudo, não falo, mas venho. Eu venho porque a diferença está na onde está a bênção do papai. E pelo arrombo que está o meu dente, não era para eu estar falando aqui quase 1h30. Porque quem viu eu chegar aqui, eu cheguei grogue, chapadeira, mas não era de unção não, era do negócio do dente, com uma dor insuportável, que tive que sair de lá para tomar injeção, a dor insuportável. E nem mexeu, ela só tirou um pedacinho da gengiva. A dor insuportável, ela falou, menino, não vou fazer, não vou tirar o dente. E vai tomar, te receitou remédio lá, injeção, agora, vai para a farmácia. Quem estava aqui no final do culto viu que eu já estava falando, porque eu vou trocar a bênção do altar para estar na minha casa? Não. Eu vou trocar aquilo que Deus tem para mim, e Deus usou o menino ali de uma forma gloriosa na palavra. Eu vou trocar aquilo que Deus tem para falar comigo, para ficar assistindo pela internet, ao invés de estar na onde está a bênção? Não, porque a lentilha pega o que eu vou dizer, a lentilha vai satisfazer tua fome agora, mas vai destruir a tua geração para frente. A lentilha vai te saciar, vai ficar buchudo, ai, tô sem fome, saciei a minha fome, mas amanhã a desgraça continua e é maior. Tudo por causa de uma maldita lentilha. Tudo porque ele não tinha o prazer na lei do Senhor. Vamos desenhar a vida do Esaú. Só trabalhava. Viu, irmão, você que trabalha feito um louco aí, para ganhar dinheiro, não estou falando que você não tem que trabalhar, mas você que trabalha feito louco, trabalha, você perde a noção do que Deus quer para você. Você que sai correndo, sabe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem tempo para sentar e dizer, agora é eu e Deus. Pede para Deus tirar o sono, pede para Deus fazer você dormir 2 horas, como se tivesse dormido 12, e para tirar o sono, e aí você sai de fininho da cama assim, ó, sua mulher não ficar brava, vai lá na sala e chora, sabe, rasga a folha da Bíblia, tanto chorar, de babar. A Bíblia que você recebeu de oferta, a Bíblia é assim, aquela Bíblia tem um monte de baba minha, um monte de lágrima minha, tem um salmo também, viu, mas tem baba. Quantas vezes eu não dormi lendo assim, ó, e bati a cara na Bíblia, porque na época eu sentava de madrugada, eu gosto, meu horário com Deus é na madrugada, meu particular, e eu sentava lá, ia lendo assim, ó, a Bíblia saltava, a palavra saía da Bíblia assim, ó, tudo coisa de louco, de gente que vive o sobrenatural. Eu estava lendo, de repente a Bíblia ficava dourada, eu falava, meu Deus, isso é sono, é unção ou eu estou chapado? O que é isso? E muitas vezes a palavra saía, saltava assim, ó, pá! E eu ficava sendo ministrado pelo anjo, horas, ficava assim na Bíblia. Eu lembro uma vez que eu amanheci, eu falei, nossa, o passarinho está cantando. Olhei na janela, estava de dia, tinha saído o sol. E eu falei, ué, mas que estranho, parece que eu sentei agora. E eu fiquei das 2 da manhã, assim para a Bíblia, sem ler. O povo vai falar que eu usei maconha, mas não é não, tá? Sem ler,
Sem nada, ó. Aquilo saía de dentro como vida e entrava em mim. Isso é o que você tem que fazer. Talvez com você não seja assim. Eu não estou falando que tem que ser assim. Eu estou falando da minha experiência. Estou falando da coisa que aconteceu comigo. Por muitas vezes eu fiquei assim, ó. E no outro dia, ia trabalhar. Porque aquilo era força, era alimento, era vigor, era experiência. E eu não podia falar. Hoje você pode, porque você tem um líder que é louco também. Mas eu não tinha um líder que era louco. Se eu falasse isso, eu me ia internar. Ia falar, o menino está pirando. Olha na gaveta, acho que está usando droga. Hoje não, se eu falar que isso acontece com você, eu vou falar, chapa mais. Fica bebão. Quantas vezes não aconteceu isso? Aquela Bíblia lá. E cuida bem dela, viu? Que Jesus mandou te dar. Esaú não se preocupava com nada disso. Ele chegou com fome, raivoso. Sabe quando você chega na sua casa assim, ó? Estressado. Principalmente o homem, mulher nem tanto. Mas homem é mais. Você chega estressado. Ai, já fez comida? Quero comer. Pá, 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 pá. Aí o menino vem atrás de você, a criança vem atrás de você. Sai pra lá. Esaú vai se vender por lentilha e a desgraça vai entrar na sua família. Eu estou falando Bíblia. Então não seja mais Esaú. Deixa a lentilha para lá. E coma daquilo que você preparar. Amém, gente? Fica de pé no teu lugar.